Na Vilarejo, você compra sem sair de casa com o nosso Televendas. Nossa equipe é especializada para te oferecer atendimento exclusivo, as melhores marcas com o menor preço garantido na palma da sua mão. A Vilarejo é solução em casa e facilidade para você. Olá, amigos do programa Economia e Negócios. Hoje nós estamos recebendo aqui um empresário extremamente bem-sucedido do município de Macaé. Ele que é diretor comercial do Centro Imersivo de Idiomas, Goldil, que vem prestando serviços relevantes à nossa sociedade. Nós sabemos da importância de Macaé hoje e há alguns anos no contexto da economia estadual, nacional e, por que não dizer, da economia mundial. Nós somos hoje uma cidade que, além de ser a capital nacional do petróleo, é hoje também a capital do novo mercado do gás no nosso país. Então, não precisa se dizer que estudar inglês, saber inglês, é uma necessidade que se impõe para todos que aqui vivem, não só na atividade diretamente ligada a esses mercados, como também nas atividades paralelas ao mercado, desde restaurantes, hotéis, enfim, de todo o trade do turismo de negócios que é desenvolvido fortemente aqui no município de Macaé. Quero agradecer muito sua presença aqui. Hoje é muito importante, Bruno, que você faça aí um esclarecimento, uma demonstração de que é preciso investir para que realmente a gente possa dar um passo adiante na educação e, principalmente, na formatação de projetos que atendam com velocidade, com precisão ao público-alvo, aqueles que precisam e que querem realmente ter um crescimento nas suas atividades. Muito bom você estar aqui e hoje eu vou começar ouvindo de você um pouco do que aconteceu aí nos últimos anos, antes de nós entrarmos assim no assunto direto à educação, né, no idioma do inglês, dos investimentos que vocês vêm fazendo, que não são poucos, para que vocês pudessem hoje exercer essa liderança nesse mercado. Legal, excelente. Primeiramente, queria agradecer, Fernando, por estar aqui, trazendo aí bastante informação, conteúdo importante, e espero poder contribuir aí para as pessoas, para os telespectadores que vão estar assistindo a gente, para a gente falar de um assunto tão importante que é a educação, né? Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí do que a gente fez nos últimos anos, como que a gente vem se preparando para ajudar as pessoas ainda mais com toda essa preparação, essa qualificação que transforma, de fato, o futuro do nosso país, que transforma o futuro da economia e a transformação tecnológica de todo o crescimento que envolve aí, tanto em todas as áreas, na verdade, na área de tecnologia, de educação, de ciência, enfim, está conectado aí em diversas áreas diferentes. Bom, ultimamente, né, nos últimos anos aí, a gente veio desenvolvendo uma metodologia totalmente inovadora, própria, focada para desenvolver pessoas em alta performance, com mais eficiência. Então, e a gente faz isso, Fernando, obviamente por conta de um único objetivo, né, que é o que nos move todo dia, que é transformar a vida das pessoas através da qualificação, né, por conta da importância que a relevância tem na atividade política, econômica e de igualdade social. Então, foi através de todo esse entendimento que a gente vem se preparando ao longo dos últimos 5 anos para proporcionar para as pessoas o que tem de melhor atualmente no mercado, para elas se desenvolverem e poder levar cada vez mais para as suas vidas, para a vida da sua família, aquilo que tem de melhor, né? Para a gente poder conviver cada vez mais num ambiente mais saudável, progressivo e com mais igualdade social. Vocês fizeram um investimento físico muito vultoso, né? As instalações de vocês se modernizaram de uma maneira
excepcional. Eu tive a oportunidade de visitar as novas instalações, e isso reflete em todo o trabalho, né? Quando você tem uma unidade, qualidade e com recursos que foram alocados na tecnologia em cada sala, né? Foi tudo repensado de forma a realmente dar ao aluno essa noção de que ele ali é um ente exclusivo, diferentemente de locais onde você vai ver uma sala de aula de inglês, você tem lá 15, 20, 30 pessoas, né? E o resultado não pode ser igual à forma com que vocês desenvolveram essa metodologia, não só física, presencial, como também online. Gostaria que você falasse um pouco também desse investimento, que eu sei que foi uma obra que vocês gastaram bastante, quer dizer, investiram bastante. Eu acho que isso também é importante para que o telespectador conheça, né, e veja que os empresários macaenses hoje estão ligados e antenados naquilo que há de mais logístico e moderno nos grandes centros, onde você tem também uma concorrência grande. Exatamente isso. A gente vem percebendo esse movimento ao longo dos últimos anos, apesar da grande crise que a gente teve da pandemia, onde a gente teve uma recessão econômica gigantesca. A gente vinha de uma perspectiva de crescimento econômico em 2020 de 2,5%, se falava entre 2% e 2,5%, então era uma previsão de crescimento muito grande. Hoje a gente já vê até um cenário mais otimista, né, se recuperando aí da pandemia, e ao longo desse processo, dessa busca, né, eu falei no início um pouco do que movimentou a gente a trazer o melhor para o aluno de infraestrutura, né, e de metodologia, e foi essa busca incessante aí por entender aquilo que gera mais resultado para ele, como indivíduo, como uma pessoa única e exclusiva, né, que precisa de mais atenção. Então, a gente preparou aqui, tanto falando de metodologia de ensino, como de estrutura física, de estrutura tecnológica, de ferramentas digitais que o aluno precisa para se desenvolver. A gente vem cada vez mais alavancando toda a nossa estrutura para entregar para o aluno aquilo que gera mais eficiência para ele. Então, hoje, nós somos o maior centro imersivo de idiomas da região, né, onde a gente tem a maior estrutura física, onde a gente tem todas as salas com muita tecnologia envolvida, com quadros interativos, com o que tem de melhor, de ponta no mercado, em relação às ferramentas digitais, para tornar a aula mais interativa, para que o aluno se desenvolva com mais dinamismo, com mais praticidade, com mais eficiência, para que, no final, ele otimize seu tempo e para que ele também ganhe tempo e dinheiro, né? Porque quanto mais recurso ele tem para potencializar o seu aprendizado, mais ele vai tá perto, tá caminhando para atingir o resultado aí. Então, com certeza, assim, eu considero que toda essa energia que a gente botou, todo esse investimento que a gente fez, ele é mais do que necessário para proporcionar ao aluno, para o aluno o melhor, né? Então, a gente sempre está trabalhando aqui buscando trazer o melhor para os nossos alunos, em termos de eficiência, para que ele consiga, de fato, superar as barreiras que ele teve até aqui para ter acesso a essa qualificação que apenas 5% da população brasileira tem acesso. Então, quando a gente vê um dado como esse, a gente vê a importância e a relevância do que a gente está fazendo, né? A gente sabe que é um problema muito grande atualmente do Brasil, principalmente quando a gente entende que mais de 80 países hoje falam inglês, né? Se comunicam com a principal língua, que é o idioma inglês, né? Então, sim, eu considero um fato assim, extraordinário para que a gente possa contribuir mais para a sociedade, para as pessoas que vão estar com a gente. Bem, Bruno, você traçou aí, na realidade, e acabou deixando, no final dessa sua fala, um número que é muito impactante, né? E é um número que preocupa
e deve preocupar a toda a sociedade. E é exatamente na esteira dessa sua fala, desse percentual gigantesco de pessoas que não têm acesso, né? E a gente volta àquela máxima, o poder da educação, né? E eu queria saber de você, né, do poder da educação, o tamanho, né, do impacto que ela tem sobre a sociedade de modo geral, né? Você que está aí na ponta, você que vê as pessoas terem suas vidas transformadas, deve ter aí cases, exemplos aí de pessoas que, através dessa oportunidade, né, chegaram a um crescimento pessoal e profissional. Eu gostaria que você falasse um pouco do tamanho do impacto desse poder da educação. Fernando, excelente pergunta. Esse é um tema que eu gosto muito de falar sobre ele, principalmente porque as pessoas ainda não entendem, de fato, qual o poder que a educação tem de transformar a sociedade, né? De transformar o todo e, consequentemente, transformar a sua vida de forma individual. A educação, ela não é uma simples questão do aprender, do saber, né? Ela é uma transmissão de hábitos, costumes e valores que passa de geração para geração, né? E através dessa transmissão de conhecimento se forma uma opinião política, econômica, né? E de convívio, né? Então, a educação, ela tem um papel tão importante nas nossas vidas, que é pura e exclusivamente através da educação que a gente forma um indivíduo para contribuir para a sociedade. Se esse indivíduo não tem acesso, né, ao conhecimento, se ele não tem acesso às principais informações, ele, de fato, ele não consegue contribuir e ter opinião ativa, né, para estar desenvolvendo a sociedade e melhorando a vida das pessoas, né? Então, quando a gente entende isso, a gente entende que a educação é a principal ferramenta que a gente tem para o progresso do mundo, né? De forma geral, se a gente falar exclusivamente do Brasil, a gente sabe aí o quanto a gente precisa melhorar nesse aspecto, mas de forma geral, a educação é a principal ferramenta que a gente tem para evoluir a sociedade. Eu tenho feito uma observação dentro desse conceito que você tem aí de que realmente educação é transformação, né? E essa transformação, ela não lida só com a questão técnica, ela lida com a questão social, né? Ela lida com a questão ambiental, ela tem realmente um leque de contribuições no ser humano, né? No cidadão, na formação do homem, né? Do homem, da mulher, da família, né? Dos conceitos e dos valores que essa sociedade quer para ela, né? A gente sabe que esses valores e essas transformações da sociedade, elas vão se modificando, né, com o passar do tempo. Mas é necessário que essas transformações passem através de uma base sólida, de uma base onde a gente tem que compreender que existe uma história, né? Que a gente não veio do nada, né? Nós não estamos aqui do nada, nós não começamos hoje. Alguém começou isso há milhares, milhões de anos atrás. Então, essa percepção, essa contribuição que um curso de inglês dá, já com essa filosofia, com essa preocupação, sobremaneira faz com que a gente realmente coloque essa prioridade não só nas campanhas eleitorais dos seus candidatos, mas que essa prioridade seja no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa casa, né? Onde a educação é fundamental para a contribuição, né? Para a formação das pessoas. E aí, vocês têm aí um exemplo que eu já venho acompanhando há algum tempo, você não começou isso hoje. Eu me recordo quando fiz uma entrevista com você, já, se eu não me engano, há um ano e meio atrás, você falava em um projeto que era de você trazer, levar o seu conhecimento às empresas, né? Você me falava assim, Fernando, eu levando as empresas, eu acabo ajudando e contribuindo com a sociedade de modo geral, porque nem sempre as pessoas têm condição, às vezes, de fazer o curso e tal, mas se você entra numa empresa com 200, 300, 100, 20, 50
funcionários que têm a necessidade do conhecimento do idioma, e você começa a fazer um projeto para uma parceria, uma integração disso, você já começa a contribuir, e as empresas também começam a contribuir com a sociedade em todos os seus aspectos, inclusive nos aspectos sociais, que são importantes, de autoestima, de poder se comunicar. Imagina você estar num restaurante, tem lá 2 pessoas, 3, 4, 10 falando o idioma inglês, e você está ali e não consegue participar, não consegue saber o que está acontecendo. Então, eu gostaria que você falasse um pouco das transformações que vocês estão realizando com a parceria dessas empresas, dentro dessas empresas. Como é que está se dando essas parcerias? Semana passada, eu publiquei aqui no nosso portal uma matéria em que uma empresa que vem crescendo muito, que agora está se inserindo no mercado internacional, contratou e fez uma parceria com vocês com resultados espetaculares já no início do processo. Gostaria que você falasse um pouco dessa nova linha de serviço que o GoDeal está colocando para o mercado. Claro, perfeito. Vamos lá. Então, Fernando, recapitulando um pouco do que eu falei agora sobre a importância da educação, eu vou recapitular porque isso faz todo sentido com a pergunta que você me fez, tá? Quando a gente entende que a educação é um pré-requisito elementar para a formação de uma pessoa, isso se caracteriza tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. As empresas, cada vez mais, elas precisam de pessoas mais preparadas. Elas precisam de pessoas com um grau de escolaridade, de educação maior, para que a gente consiga produzir mais, né, e melhorar a nossa sociedade. Porque toda empresa, a razão de sua existência é produzir um benefício pelo bem comum, né? Toda empresa ela tem um propósito, né? E o propósito dela sempre está ligado em produzir soluções para a sociedade, tá? Seja em criação de energia, seja, enfim, são diversas soluções. A gente pode falar aqui de milhares de soluções, né? E aí, quando as empresas entendem isso, elas entendem que preparar seus colaboradores é fundamental, né? Para que esses colaboradores estejam preparados para lidar com os desafios do dia a dia, para se preparar, para estar preparado para superar os desafios e atingirem as soluções que são almejadas, né? E aí, dentro desse contexto, assim, quando a gente leva a nossa solução para as empresas, existe uma série de problemas internos dentro das empresas que elas buscam solucionar. A primeira delas é, por exemplo, a satisfação dos seus colaboradores, né? Vamos antes da satisfação, pelo um posicionamento estratégico. Uma empresa que investe no seu funcionário, ela é vista como uma empresa completamente diferente, né? Ela é uma empresa que atrai novos talentos, né? Porque as pessoas fazem questão de estar lá dentro daquela empresa, porque sabe que lá dentro daquela empresa vai ter um crescimento gigantesco, porque aquela empresa ela tem um posicionamento de investir nos seus colaboradores. E os colaboradores que estão lá, eles têm mais participação ativa na sociedade, porque eles estão mais preparados, né? Então, eles contribuem mais. Então, começa aí, a gente começa a posicionar uma empresa como uma empresa que investe na preparação dos seus colaboradores para superar seus desafios, que vão ter desafios ao longo da jornada. Segundo, ou seja, a gente tem um posicionamento estratégico, a gente tem atração de novos talentos, a gente trabalha aí a comunicação, principalmente, que é o idioma, né? É uma das ferramentas principais que a gente tem para trabalhar a comunicação, né? A gente trabalha a satisfação dos colaboradores, porque eles estão mais satisfeitos quando eles se sentem mais preparados, eles se sentem mais autoconfiantes, eles tomam decisões mais assertivas, porque eles estão mais preparados. Isso se reflete também no consumidor final dessa empresa, porque vai chegar lá na ponta, né? Isso começa aqui, em efeito cascata, ao longo do processo,
esse profissional, com toda essa série de benefícios, ele se sente mais preparado, ele gera mais oportunidade de negócio, isso se reflete no atendimento que o cliente final daquela empresa ela proporciona para o mercado, né? Então, é sobre isso. Quando uma empresa ela tem a visão de que isso traz um diferencial competitivo gigantesco para dentro da sua empresa, ela não pensa duas vezes, porque a conta sempre fecha. Investir em educação é um pré-requisito elementar para o progresso. Então, é isso. E aí a gente vê empresas que têm a mentalidade diferente, como esse case que você disse, né? A gente tem aí a Desmeter como um dos grandes parceiros da GoDeal, um dos contratos mais recentes agora, e uma empresa que está crescendo muito, que está num projeto de alavancagem aí para internacionalizar a sua empresa. E é lindo te ver, né? Uma empresa assim que investe sem dó e sabe que o retorno é certo, né? Na satisfação, na comunicação, na percepção de futuro da empresa. Bom, a gente trabalha todos esses conceitos aí. Bem, nós vamos fazer o intervalo agora, Bruno, rapidamente, com os nossos comerciais, nossos apoiadores, patrocinadores, e daqui a pouco a gente volta batendo um papo. Você que está nos assistindo, preste bem atenção, que nós vamos agora falar, logo no segundo bloco, desse gigante tamanho de mercado que vem por aí na nossa região, por exemplo, em relação ao plano estratégico da Petrobras. Os bilhões de dólares que serão investidos nessa região, em Macaé e em todo o estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa ter aí uma noção exata da importância, né, da qualificação, da educação e, principalmente, no aprendizado de um idioma que, como o Bruno falou, é de necessidade mundial. Eu volto daqui a pouco. Na Vilarejo, você compra sem sair de casa com o nosso Televendas. Nossa equipe é especializada para te oferecer atendimento exclusivo, as melhores marcas com o menor preço garantido na palma da sua mão. A Vilarejo é solução em casa e facilidade para você. Estamos de volta com o programa Economia e Negócios e hoje eu tenho a oportunidade, mais uma vez, depois de quase 1 ano e meio, né, voltamos aqui a conversar com o jovem empreendedor Bruno Fagundes, diretor comercial do curso imersivo de idiomas GoDeal. E agora uma pergunta em relação ao mercado. Eu sei que você está muito bem antenado pela necessidade, né, de estar atento às oportunidades, né, que esse mercado que se avizinha, né, que eu acho que essa retomada já começou, né? Se você perceber o aumento da empregabilidade em Macaé, ela vem apresentando níveis cada mês maior do que o outro, né? O CAGED vem mostrando que o emprego formal volta fortemente em Macaé. A gente vem observando que o setor de petróleo começa também a se desenvolver a passos largos, né? E também a construção civil, que já deu suas caras aí também, já nessa retomada econômica do país, e principalmente com a Petrobras mais sadia, a Petrobras sem o endividamento que tinha, né? Com essa liquidez, com essa reorganização que a empresa se fez no mercado nacional, ela atraiu o interesse internacional e, naturalmente, os investidores passaram a priorizar e a comprar novamente as ações da empresa. E aí, é exatamente através dessa compra, dessa credibilidade que a empresa readquiriu, que a gente se deparou essa semana com um anúncio que você deve estar debruçado aí nesses números, né, que não é nada mais, nada menos do que uma previsão de investimentos na ordem de 78 bilhões. Né? É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Isso significa que realmente o investimento na produção, na prospecção, nos campos maduros,
né, no desenvolvimento do gás como outra matriz de negócios, né? Isso é inegável. Além do que, nós temos o município de Macaé, né, que tem hoje um orçamento de mais de 4 bilhões anuais. São quase 16 bilhões a partir de hoje, que isso pode aumentar a cada ano, mas hoje seria, em 4 anos, seriam 16 bilhões de reais que entram nos recursos do cofre da prefeitura. Isso se volta para o investimento, isso se volta para aquelas obras, aquelas necessidades que a população tem de infraestrutura, até porque há uma grande necessidade de que essa infraestrutura ocorra para que esses investimentos se aportem e fiquem por aqui. E eu queria que você falasse um pouco desse momento aí, que deve estar aí fazendo com que vocês debrucem no planejamento estratégico para que possam aí ampliar cada vez mais a oportunidade das pessoas em falar o idioma inglês. Legal, Fernando, excelente. Realmente são dados muito expressivos, né? A gente está vindo de uma crise econômica gigantesca por conta da pandemia, né? Um cenário completamente catastrófico, assim, onde a gente teve muitos problemas com a saúde e também econômicos por conta desse fato. Então, são notícias muito positivas, né? A gente já vem de um trabalho que vem se preparando para essa alavancagem. Então, tudo isso está acontecendo hoje por conta de algumas atitudes que foram tomadas no passado, que estão proporcionando aí esse crescimento. O Brasil se tornou cada vez mais um país atrativo para os investimentos externos, né? A gente teve aí a valorização do dólar, querendo ou não, apesar de ser ruim internamente para o Brasil, é muito bom para o investidor externo, porque a moeda, o dólar está muito valorizado, então fica mais fácil para trazer os investimentos externos. E a gente vem aí com algumas medidas da Petrobras também, vendendo alguns ativos, né, que trouxe também muito investimento externo, acaba aquecendo o mercado, movimentando o mercado, a gente entra no radar econômico mundial para investimento através dessas atitudes. A gente também teve a alavancagem do preço do barril do petróleo, o que também movimenta muito, né? Então, assim, as expectativas são muito boas, né? Principalmente para o Brasil, de acordo com todas essas informações que estão circulando. A gente vê 78 bilhões de reais sendo investidos, a gente vê uma Petrobras que com melhor resultado histórico, né, em relação aos lucros e dividendos. Então, realmente é um cenário muito otimista, a gente está sempre atento, de olho aí para o caminho que a gente está direcionando a economia do país, para que a gente possa estar preparado para proporcionar e continuar proporcionando o melhor para a sociedade, né, em termos de preparação para as oportunidades, porque de acordo com tudo isso que está sendo especulado, a gente espera que tenham muitas novas oportunidades de norte a sul do Brasil, né? E a nossa região, como você falou aí, a região de Macaé, a região dos lagos, está sendo muito cotada. A gente tem o Tepor aí, que é uma concessão já concreta, né? A gente já teve avanços assim significativos, a gente teve aprovação da Secretaria de Meio Ambiente. Então, é mais um fator muito importante. Além disso, a gente tem 11 termoelétricas aqui em Macaé, né? Uma expectativa aí de construir 11 termoelétricas. E outra coisa muito legal, Fernando, que eu gostaria de pontuar, é que existe um movimento muito grande agora também de investimentos. A gente está falando aí dos investimentos da Petrobras e tudo mais, mas acredito que vão vir ainda mais investimentos para a área de fontes de energia renovável, né? Então, é um mercado aí que está prometendo muito, né? Energia eólica, a gente tem o gás aí, como você comentou também, que é uma grande promessa agora de alavancagem para o Brasil. Então, tem que estar preparado aí para
para conseguir alcançar aí as grandes oportunidades que vão aparecer. Você falou uma coisa que é de extrema importância. E aí, eu queria aproveitar a oportunidade para falar do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo terceiro setor em Macaé. Nós temos entidades como a Rede Petro, como o IADC, Associação Comercial e Firjan, que têm sido fundamentais para que esses investimentos cheguem e fiquem em Macaé. Nós tivemos aí em várias oportunidades, como a casa do Porto e também do aeroporto, que tem uma nova planta agora. Os suíços apresentaram ao trade comercial, aos agentes de governo, uma planta nova que fará com aquele aeroporto que foi inaugurado não faz muito tempo, seja completamente ampliado, com uma pista gigantesca, né? Nós temos 2 grandes hospitais em fase final, um já em fase final de construção, que é o Hospital da Unimed, né? E por si só já é o maior hospital do interior do estado, e agora um não menos menor, ou de talvez até maior, um investimento extraordinário do Grupo DOR, com outro hospital também gigantesco. Isso, na realidade, torna a nossa cidade, que já é um polo de educação, nós temos aqui dezenas de universidades, de faculdades, várias universidades, e dezenas, né, de faculdades, faz com que a gente, além de ser um polo, né, de educação, nós sejamos também um polo de saúde, um polo hospitalar, um polo com resolução. A gente já faz transplante de coração em Macaé, não sei se todos sabem disso. Há uma unidade coronariana ali para fazer cirurgias cardíacas, ali ao lado da Casa de Caridade, da Irmandade São João Batista, né? Então, os avanços, eles acontecem de forma multidisciplinar, como você falou. E eu entendo que esses jovens empreendedores, e aqui fica um desafio meu, nós podemos fazer aí, brevemente, um encontro de jovens empreendedores com apoio total e o patrocínio aqui dos nossos colaboradores aí em Macaé, e até na região. Vamos organizar, gostaria de que você se envolvesse nisso comigo, já está convidado, para nós fazermos um grande encontro de jovens empreendedores, né? Pessoal aí na faixa de 18 até 35 anos, né? Podemos fazer aí um grande encontro para nós nos aproximarmos, né? E debatermos os desafios e a forma de nós catalisarmos e capitalizarmos esse desenvolvimento e fazê-lo realmente levar mais qualidade de vida às pessoas. Agora, eu queria saber de você em relação às perspectivas que você tem, né, do seu negócio. Quer dizer, quais os próximos passos do seu negócio? Você podia adiantar para a gente que tem uma coisa que eu gostaria que o telespectador que está nos assistindo soubesse, você não falou disso até agora, mas eu sei que você tem um carinho muito grande com os professores. Quer dizer, você tem uma equipe que é muito azeitada, muito preparada. E foi só por conta de uma equipe azeitada e preparada que você ofereceu à sociedade macaense, na pandemia, você não parou, você continuou suas aulas online. E isso foi uma revolução, isso foi uma coisa que fez com que o seu cliente, o seu aluno, visse a preocupação que você tinha em não deixar a peteca cair, né? E isso vai continuar, e eu gostaria que você falasse um pouco dessa formação que você tem aí de qualidade das pessoas que dão aula no seu curso. Legal, excelente. Isso é muito legal para mim falar sobre isso, porque a Goldil, para mim, ela representa justamente isso, né? O diferencial competitivo enorme por conta da nossa equipe pedagógica. Assim, quando eu comecei a trabalhar nesse projeto, Fernando, a única coisa que me fez trabalhar nesse projeto foram basicamente 2 coisas. A primeira é que eu fui um cara que eu tive muita dificuldade no aprendizado do idioma inglês, assim como a grande maioria dos brasileiros, tá? Passei por diversas escolas, instituições, e assim, foi
Foi bem, a grande maioria dessas experiências foi bem ruins. Nenhuma delas conseguiu me alavancar da forma que eu gostaria. E aí, num determinado momento específico, eu conheci esse projeto e quando eu vivi ele, quando eu experimentei ele, quando eu vivenciei na prática aquilo que estava se trazendo para o mercado, eu falei, cara, isso aqui é muito diferente. E eu preciso potencializar isso aqui para o máximo de pessoas que eu puder, porque as pessoas que vivem o inglês, que têm acesso a essa ferramenta, elas sabem o diferencial que isso tem na vida delas. Abrir as portas para o mundo, você ser mais preparado, mais confiante, mais impacta diretamente na percepção de como as pessoas te enxergam. Então, foi uma coisa que realmente me apaixonou, assim. Eu estou falando disso porque o nosso forte sempre foi uma equipe pedagógica altamente capacitada. Isso vem através de um trabalho, né, do nosso diretor pedagógico, do nosso fundador, que idealizou isso e que transmite toda essa preparação, todo esse conhecimento para a nossa equipe, para que eles executem e coloquem todo o método de ensino, né, as principais ferramentas que potencializam o aprendizado do aluno. Para você ter uma ideia, dentro do nosso método, aquilo que você gastaria de 3 a 4 horas para produzir, você produz em uma. Ou seja, se você juntar isso num total de 1.000 horas, né, você reduz aí para 400, 300 horas que você vai encurtar, né, vai diminuir a sua curva de aprendizado. Então, cara, fantástico. Fora a experiência, que é viver aquilo ali de forma muito mais prática. E aí assim, basicamente... essa é uma das partes assim, apaixonantes, quando você vê uma equipe pedagógica tão bem preparada, que executa aquilo de forma mágica dentro de sala de aula, cara, te dá força para fazer o que você tem que fazer, né? Então... Bem, eu quero deixar agora os nossos microfones aí para você dar assim, a sua despedida do nosso público, daqueles que estão nos assistindo, né? Fique à vontade para você fazer aí uma síntese daquilo que você imagina que você possa dar como contribuição através do curso imersivo de idiomas, o GoDil, para a sociedade de modo geral. Tá. Desculpa se eu até me empolguei aí, mas é porque realmente é um assunto que realmente brilha o olho, né? É um pouco da minha história aqui com esse projeto tão lindo. Bom, na verdade, assim, de consideração final, eu queria agradecer mesmo, Fernando, pela oportunidade. A GoDil está, assim, num projeto de alavancagem muito grande, onde a gente está se preparando cada vez mais para atender pessoas do Brasil e fora do Brasil. A gente já tem essa demanda aqui dentro da instituição. Então, o nosso projeto de alavancagem, como você perguntou, é para levar cada vez mais tudo isso para as pessoas. E eu acho que o recado final é retomar no que a gente falou no início, é entender o poder e a relevância da educação que ela tem na vida das pessoas, né? Entender o quanto isso vai mudar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor de fato, porque tudo que a gente faz é em prol de um único objetivo na vida, né? A gente vive a vida para ser feliz. E a educação, ela é sinônimo de felicidade. Eu não tenho dúvida disso. Quanto mais preparado você está, melhor você vai viver a vida. Então, acho que esse é o recado final. Se preparem, estudem, falem mais sobre educação, porque educação é tudo que a gente precisa para viver em harmonia, para viver com igualdade social, para viver o melhor que a vida tem para proporcionar. É isso. Bem, você que nos assiste, hoje eu conversei com Bruno Fagundes, diretor comercial do curso imersivo de idiomas, GoDil. Até semana que vem, se Deus quiser, aqui no portal Economia e Negócios. Até lá!